Fala, audiência do Diário do Rio. Estamos entrando no ar com mais uma entrevista especial aqui da nossa série de bate-papos que a gente tem feito com os pré-candidatos a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. E hoje a gente está recebendo a Sandra Albuquerque, ela que é analista de sistema e pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Novo. Além disso, a Sandra é formada em Biologia pela UFRJ e tem o curso de extensão de Tecnologia da Informação pela PUC-Rio. Tudo bem, Sandra? Seja bem-vinda. Obrigada, Thaís. Tudo bom, Stephanie? É isso aí. Olá. Eu fiz biologia, análise de sistemas. Às vezes as pessoas perguntam, né, se tem alguma coisa a ver com a outra, mas até tem. Eu me lembro que eu saía da faculdade da aula de biofísica e ia para a aula de sistemas operacionais, né? Quando saía da UFRJ, ia para a aula de sistemas operacionais. E tinha relação uma coisa com a outra, viu? Parece que não, mas tem. Tem Que bastante bom. relação. Bom que ajuda também a nossa cidade. Bom, como vocês podem ver aí, eu sou Altair Alves, estou também com a Stephanie Magalhães, que é jornalista do Diário do Rio, vai aqui ajudar a gente a conduzir a entrevista com a Sandra. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, e você? Como você está? Sandra, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. É isso, estamos com a nossa série de entrevistas aqui para você, eleitor, né? Você sabe, temos eleições esse ano. E você, para que você possa conhecer aí os candidatos, enfim, as pré-candidaturas e definir sempre a sua melhor escolha aí para as eleições do fim do ano. Bom, Sandra, eu queria começar aqui o nosso bate-papo te perguntando. A gente pesquisa, né, sobre os entrevistados aqui que a gente vai ter no Diário do Rio, a gente dá uma fuxicada ali nas redes sociais, né, aquela coisa toda, e a gente vê que você tem uma fala muito importante em relação ao meio ambiente, né, um ativista do meio ambiente e tudo mais. Eu queria saber um pouco mais desse seu lado, né, até você já começou falando que é formado em biologia, também tem tecnologia da informação, que aparentemente são áreas que não conversam, né, mas a gente sabe que tudo está meio que interligado. Então, queria saber de você, assim, questão de meio ambiente, como é que você pensa o meio ambiente da cidade, como é que você tem visto as políticas públicas ambientais da nossa cidade e como as suas áreas de atuação conversam e podem contribuir para o desenvolvimento do meio ambiente no Rio. Vamos lá. Eu te falei, né, eu fiz biologia e na época já me interessava bastante por ecologia, mas não se falava muito, né, sobre meio ambiente, era uma coisa ainda muito... Ninguém pensava numa forma de você juntar empreendedorismo com meio ambiente. Uma sociedade que respeitasse o meio ambiente e que, ao mesmo tempo, pudesse evoluir, né? Era como se fossem coisas separadas. Hoje em dia, a gente já não pensa mais dessa forma. Mas eu queria focar muito que hoje nós tivemos as concessões da cidade. Nós temos 3 empresas que ganharam as concessões da cidade. Tá? E a gente sabe, por exemplo, que para cada real investido em saneamento básico, a gente economiza até R$ 9 na saúde. Né? Ou seja, as pessoas que, numa cidade, num estado em que o saneamento básico existe, né, você tem menos doenças, principalmente doenças respiratórias e doenças diarreias, tem uma série de doenças que são decorrentes da falta de saneamento básico. Então, nós temos aí, essas 3 empresas ganharam as concessões, e a gente tem que garantir que esses contratos sejam realmente, que eles sejam cumpridos, né? Não só por parte das empresas que ganharam as concessões, porque, por exemplo, elas têm um projeto, elas têm um investimento que elas se comprometeram para levar água potável e esgoto para as regiões que não têm esgoto ainda, tratamento desse esgoto. Desculpa, gente. Como também garantir que os órgãos do governo, que as empresas responsáveis pelas licenças, né, liberem as licenças para as empresas poderem trabalhar. Né? Porque muitas vezes a gente vê que as licenças não são liberadas não por um problema técnico, mas pela própria morosidade dos órgãos licenciadores. Então, a gente tem que garantir mesmo, a gente tem que ficar em cima para que os contratos sejam cumpridos. Né? E a gente tem aí a limpeza do complexo de Jacarepaguá, da Baía de Guanabara. Não, a gente sabe que então, assim, garantir que esses contratos realmente aconteçam, que a gente realmente traga o saneamento básico para a nossa cidade, água potável para as regiões que não têm ainda. Para a cidade, não, desculpa, para o Estado. Tá? Estado do Rio de Janeiro.
Desculpa, gente, eu estou aqui. Eu fui só para complementar um pouquinho, eu fui em algumas cidades, né? E a gente vê. Eu não sei se vocês, de onde vocês são, mas eu moro aqui no início da Barra da Tijuca. Todas as vezes que a gente tem uma ressaca mais forte e a quantidade de água é pouca, eu moro longe da lagoa, mas o cheiro da lagoa é insuportável, aqueles gases, o mar fica marrom escuro. Então, esses gases que a lagoa libera fazem muito mal para a saúde, e não é só aqui. Eu fui para Petrópolis, a gente vê que isso se repete em Petrópolis, em várias cidades do Rio de Janeiro, a gente vê repetição desse quadro, da falta de saneamento básico. Muitas vezes eles dizem, não, a cidade tem saneamento de 90%, mas quando você vê, é um cano que passa coletando esgoto, mas que deságua no rio ali adiante, sem tratamento. Então... Até, Sandra, inclusive a questão do saneamento básico, sobretudo na área da Barra da Tijuca, nessa região da Barra da Tijuca, já foi objeto de matéria por nós aqui do Diário do Rio, né? E a gente sabe que é um drama, né? Que é vivido ali em questão de saneamento por conta de tudo isso que você já colocou aqui para a gente, né? Mas você acha que existe alguma política pública a curto prazo que a gente possa adotar para que a gente resolva esse problema, pelo menos amenizar essa sensação ruim em decorrência de ressacas, enfim, do próprio questão do saneamento que é precária? Olha, eu participei bastante das reuniões, principalmente aqui dessa área, né, com a Iguá. Nós tivemos audiência pública também com o pessoal da Iguá, daqui na Câmara Comunitária da Barra. Desculpa, gente, eu estou saindo de um Covid, ainda não estou totalmente... Não tem problema, fica à vontade, viu? Então, estou aqui. Mas eu participei de algumas audiências públicas e eu acredito, sim, por isso que eu acho que a gente precisa realmente fiscalizar. Acho que eles têm um projeto, esse projeto contempla algumas ações, essas ações têm um cronograma para ser cumprido, e a gente precisa conhecer esse projeto, ter acesso fácil a esse projeto, para que a gente possa acompanhar. Quando eu digo posso, gente, somos todos nós. Eu falo que é muito importante a participação do cidadão nesse processo todo. Você disse isso nas redes sociais, se cada um fizer uma parte, não fica pesado para ninguém. Quais ações você acha que a população do Rio deve tomar para ajudar na despoluição das lagoas, da orla, enfim? Bom, eu participo muito também de mutirões de limpeza para conscientização da população. Então, uma das coisas que a gente vê é que o descarte de guimba de cigarro, por exemplo, a gente sabe que é uma coisa que deveria ser descartada e conduzida para um lugar específico para que a gente não que é uma das maiores causas de poluição, né, uma grande causa de poluição dos mares, é a guimba de cigarro. Então, isso é uma atitude simples que a gente pode tomar, né? Eu fiz um mutirão de limpeza há uns 3 meses atrás. A quantidade de lixo que a gente catou na praia, de plástico, o plástico, aí vamos lá, vamos falar um pouco mais além da guimba de cigarro. Plástico que faz com que as aves engulam muitas vezes esse plástico e morrem sufocadas, as próprias os animais marinhos também, né? É uma atitude que a gente pode controlar, né? Então, se a gente vai para a praia, leva seu saquinho de lixo e descarta o lixo, no lugar adequado, isso já é fazer alguma coisa, a gente já vai diminuir o impacto ambiental, né? Se a gente se preocupar em economizar água, nos condomínios, por exemplo, nós aqui no prédio onde eu moro, nós fazemos o lixo seletivo, a coleta de lixo seletivo. As escolas, algumas delas já coletam tampinhas de garrafa para que sejam utilizadas em outras indústrias. Conheci projetos muito interessantes também que pegam o lixo descartado, né, quando ele é descartado corretamente, fazendo instrumentos musicais com lixo, né? Então, assim, se cada um de nós se preocupar, poxa, eu vou separar meu lixo, lavar, limpar, guardar e levar ou para uma ONG que trate o lixo, ou aqui, por exemplo, toda terça-feira passa um caminhão de coleta do lixo seletivo. Então, se nós fizéssemos nessa nossa parte, quando vamos à praia, no seu prédio, no seu entorno, já facilita bastante. Acho que já ajuda muito.
né? A senhora pretende entrar na vida política. Você acha que o legislativo fluminense e o brasileiro em geral tem piorado nas últimas eleições? Olha, gente, vamos falar de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro me assusta um pouco. Nós tivemos os 5 últimos governadores presos e o último, né, na verdade, o 6º, sofreu impeachment. Nós tivemos 3 deputados estaduais que tomaram posse na prisão. Então, é complicado, né? Quando as pessoas perguntam para mim por que eu resolvi me tornar pré-candidato, que eu acho que a gente tem que se envolver, a gente precisa mudar esse quadro, a gente tem que ter pessoas que realmente queiram fazer a diferença para a qualidade de vida do cidadão fluminense, né? Do nosso estado. Então, não é fácil. Eu acho que quando a gente fala de Alerj, assusta. A gente sabe que nós temos um problema de segurança muito grande aqui no Rio de Janeiro, né? Tem afastado empresas que geram emprego, então você aumenta o desemprego, você aumenta a criminalidade também muitas vezes. Eu acho que a gente tem que mudar esse quadro, sim. A gente tem a realidade do Rio de Janeiro não é simples, tá? O quadro político do Rio de Janeiro não está simples. Por isso que não é uma decisão fácil, sabe, gente? Eu nunca pensei em ser política, né? Eu sempre trabalhei em empresa privada, já tive minha própria empresa, mas quando você vê que, poxa, o cidadão comum, não sei se vocês conhecem, o Novo fala uma coisa certa, né? Cidadãos comuns, Partido Novo, cidadãos comuns entrando para a política. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, gente, é verdade, nós somos os cidadãos, a gente tem que fazer com que a política não seja um bicho de 7 cabeças. A política é o nosso dia a dia, né? Nós temos que cuidar da nossa casa. Nós temos que cuidar do nosso saneamento, nós temos que cuidar das nossas leis, nós temos que cuidar das nossas crianças, nós temos que cuidar da nossa segurança. Então, esse envolvimento é importante para a gente. Ô, Sandra, ainda dentro dessa questão que a Stephanie trouxe para a gente aí, nosso quadro legislativo, eu acho que um ponto muito importante que as pessoas se apegam muito, né? E quando eu digo as pessoas, eu falo a média da população geral, que é geralmente quem decide voto, né? Quem decide eleições e tudo mais, de que existe uma ideia de que o voto para o legislativo ele não é tão importante quanto o executivo. Você entende? As pessoas acham que votar só em prefeito, governador, presidente e acabam esquecendo dos votos para deputados, para vereadores, que são aquelas pessoas que você pode ter um contato maior, enfim, para discutir pautas de melhoria para a cidade e tudo mais. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como é que a gente faz para a população entender que o voto no legislativo é tão importante quanto esse voto para o executivo? Eu acho que a primeira coisa, uma coisa que eu pergunto sempre, essas pessoas sabem o que faz o deputado estadual, tá? Então, o deputado estadual ele tem 3 coisas fundamentais, que a primeira, ele que aprova o orçamento do Estado. Então, o executivo vai lá e diz, quero gastar nisso, tanto naquilo, vou pegar dinheiro daqui, pegar dinheiro dali. Então, ele faz um orçamento, esse orçamento vai para a Assembleia e ela vai aprovar ou não esse orçamento. Tá? Então, já é um papel super importante. Depois tem a função de fiscalizar o Estado. Tem que garantir que esse orçamento seja cumprido, que os gastos sejam corretos, né? Você tem a segunda função, que é fiscalizar o Estado. E a terceira é fazer leis, né? Revogar leis ou modificar leis, facilitar. E aí eu vou dar um exemplo de leis, né? A importância do legislativo, por exemplo, para um empreendedor, para um pequeno empreendedor. Você hoje, no Rio de Janeiro, nós temos muitas leis, diversas leis. E essas leis, muitas vezes, são conflitantes uma com a outra. Tá? Uma diz uma coisa, a outra diz outra. Porque uma foi esquecida, caiu em desuso, foi feita outra lei que acaba conflitando. Então, o pequeno empreendedor, por exemplo, que não conta com um grupo de pessoas que possa auxiliar com advogados ou uma estrutura, né, administrativa para auxiliar ele, porque uma estrutura dessas é cara, ele acaba infringindo lei, tomando multa, não por má fé, mas até por desconhecimento. Então, a importância do legislador de pegar essas leis, olhar, isso é uma das minhas
uma das coisas que eu tenho na cabeça. Acho que o legislador precisa pegar essas leis, simplificar, ver as que não estão mais em desuso, descartar, as que que são boas, mas que estão complicadas, simplificar e orientar para que o pequeno empreendedor possa empreender e focar no seu negócio, e não em o que eu preciso fazer aqui, o que eu preciso fazer, não na legislação em si. Então, essa é eu acho que são essas três, né? Se a gente parar para pensar, a gente fiscaliza que o executivo execute aquilo que ele se propôs a executar, a gente aprova o que ele vai fazer com o nosso dinheiro, né? Porque o orçamento é nosso dinheiro, dinheiro do imposto. A gente propõe leis e fiscaliza, tá ali fiscalizando se as coisas estão andando da maneira que devem andar. Por exemplo, os contratos de saneamento básico, quem faz isso é o deputado. A agência que vai olhar, olha, não está sendo cumprido isso aqui, aí aciona o Ministério Público, se for o caso. Então, eu acho que essa importância, não sei se ficou claro, mas é muito importante. O legislativo, ele dá suporte ao executivo, ele vai garantir que o executivo execute aquilo que ele precisa executar. E se precisar, digamos, alguma lei para ser modificada, para ser criada, para que o executivo possa tomar determinada atitude, é a Assembleia que vai propor a lei ou não, né? Stephanie, antes de você fazer a sua pergunta aí, porque, Sandra, até assim, só para a gente complementar, né, de repente trazer um elemento novo aqui para a conversa, que a gente sabe da importância do legislativo, realmente é muito grande, né, para o nosso cotidiano, né, para nossas relações políticas também, mas a questão mais é que a população em geral não tem esse conhecimento, né, não tem é uma estrutura, uma cultura muito grande, muito forte, de você votar, de você focar ali nos votos do executivo e acabar esquecendo os votos do legislativo, né? E assim, eu queria saber mais de você como é que a gente pode mudar isso. É mais com conversa, estando mais na rua, estando mais presente com essas pessoas, até nas redes sociais, que você é muito atuante, acho que podem ajudar nisso também, né? Eu acho que sim, eu estava até comentando isso, eu tenho vontade agora, estava falando que eu quero fazer agora um post sobre, por exemplo, orçamento, fazer uma série para informar a população como é que funciona o orçamento. Porque eu acho que muita gente não sabe mesmo, né? Como é que é a proposta, quando é que ele começa. Será que sabe que quando o governador assume, ele pega o orçamento anterior, ele tem até abril para fazer uma nova proposta de orçamento, né? Ele ainda está atrelado ao orçamento anterior. Então, acho que vocês, como jornalistas, têm um trabalho muito importante com isso, né? Porque é para informar a população. Eu acho que a gente tem que ter transparência. No Partido Novo, nós por exemplo, nós prestamos conta para a população. Então, uma das coisas que os nossos eleitos fazem é prestar conta na rua mesmo. Vai na rua, você conhece, olha, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, para que as pessoas saibam, né, que eu tenho visto, deixa eu só complementar, eu tenho visto muito assim, eu pedi para fulano de tal para colocar o hospital no meu lugar. E as pessoas têm que saber que não é assim que funciona, né? Isso deveria estar no orçamento, deveria ter sido feito um estudo da região que precisa de hospital, de como vai atuar, né, de como o legislativo vai aprovar aquele orçamento, de onde vem a verba para aqueles hospitais ou aquele hospital ser construído. Então, eu acho que essa é uma forma de informar, e nas escolas também. Eu acho que nas escolas, hoje, a gente não tem muita informação de como é que funciona. Eu acho que se a gente pegar o estudante e começar a ensinar como é que é a política, como é que... eu até brinco, ensinar empreendedorismo, como é que funciona, como é que funcionam os poderes. Enfim, eu acho que isso tudo é importante. A escola é muito importante para isso também. Como é que funciona o que faz o presidente da República, o que faz o deputado federal, o que faz um deputado estadual, um governador, prefeito, vereador. Acho que se a gente tivesse isso nas escolas, né, uma educação nas escolas, seria muito bom. Né? Em meio à conversa aqui, você já falou várias vezes sobre empreendedorismo. E essa é uma das suas pautas, pelas suas redes sociais e afins. Eu queria saber qual o seu interesse nessa pauta e por que ela é importante para os moradores do Rio de Janeiro. A melhor maneira... Me fizeram uma pergunta até sobre pobreza. Eu falei, gente, a melhor maneira de você tirar uma pessoa da pobreza é dando emprego.
né? E as pequenas empresas são os grandes geradores de emprego. E nós vemos que além desse problema da burocracia ser grande, né? Você vê que as pessoas que começam a empreender por necessidade, elas com o tempo elas acabam fechando a empresa por desconhecimento, pela burocracia, muitas vezes pela falta de conhecimento, vamos dizer assim, de como é lucro, o que é custo, como é que você consegue manter o seu negócio. Então, e é isso, eu acho que... Por que eu falo do empreendedorismo? Porque uma vez que você tem uma empresa, você está gerando emprego, você gera qualidade de vida. E a coisa vai se movimentando, você tira as pessoas da rua, você capacita pessoas, você consegue manter mais crianças na escola, porque muitas vezes as crianças saem da escola para ganhar dinheiro, para ajudar os pais, mas se os pais tiverem um bom emprego, as crianças conseguem se manter na escola. Então, eu acho que é uma forma de você... Por que é tão importante o empreendedorismo? Por isso, porque eu acho que a melhor maneira de você diminuir a pobreza é dar uma boa qualidade de vida para as pessoas. Ô, Sandra, queria te perguntar, a gente está sempre, né, tentando mesclar essas perguntas, né, mais gerais sobre a atuação de um deputado estadual, enfim, que é o seu caso, da sua pré-candidatura, né, com as pautas mais importantes ou mais defendidas, as bandeiras mais defendidas por esse pré-candidato, né, no seu caso, questão do meio ambiente, empreendedorismo, tecnologia, enfim, tudo isso que... própria cultura, né, enfim. Então, assim, dentro desse nosso escopo de perguntas aqui, eu queria te perguntar como é que você vê, enxerga e avalia o nosso cenário político atual do ponto de vista da polarização que a gente tem vivido, que isso, de fato, tem atrapalhado muito o avanço político do país, e eu queria uma opinião sua. Até a questão do papel de um deputado estadual para poder conciliar esses lados, enfim, de poder dialogar, porque a gente sabe que a política é feita disso. Olha, eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, várias pessoas, direita, esquerda, eu falo, gente, nós estamos vivendo uma crise muito maior do que direita e esquerda. Essa polarização eu acho que não ajuda ninguém, só atrapalha. A gente está, vamos colocar aqui no Rio de Janeiro, nós temos alguns problemas graves, nós saímos de uma pandemia que gerou muito desemprego, a gente tem que recuperar e não vai ser com essa polarização que a gente vai resolver. Nós estamos passando por problemas éticos, né, bastante grandes. Como eu acabei de dizer, nós saímos de 5 governadores presos. Isso não tem direita ou esquerda? Alguém sabe se algum deles era de direita ou era de esquerda? Provavelmente não, porque isso não pode, isso é ética, né, eles não tem uma polarização. A gente precisa fazer o que é bom para o país hoje. A gente precisa ter governantes que tenham uma proposta, que sejam éticos, que tenham uma proposta concreta. O nosso pré-candidato a governador é o Paulo Ganimi, né? Eu digo, gente, Paulo Ganimi, ele é uma pessoa que garanto que ele não vai ser preso. Ele é uma pessoa de ficha limpa, já foi deputado federal, não vai ser preso e é competente. É o que a gente precisa. A gente precisa sair dessa polarização. Na esquerda, direita, o que é bom? O que é bom para o nosso país? A pessoa é ética, tem ficha limpa? Não, vamos trabalhar. A gente está precisando trabalhar, gente. Sabe? Trabalhar para o bem comum, trabalhar para a melhoria da nossa cidade, no caso do nosso estado, do nosso país. Então, eu falo sempre, às vezes a pessoa, você quer que... Você acha que para votar, eu falo, gente, não é votar em tal candidato ou tal candidato. Conheçam seus candidatos, conheçam o passado dos seus candidatos, vejam o que eles fizeram ou quem eles são, se eles têm passagem, se eles tiveram alguma... Enfim, se eles são honestos, se eles trabalharam, em que eles trabalharam e o que eles podem fazer por vocês. Eu acho que isso é o mais importante. Hoje, o Brasil fica nessa polarização e isso não ajuda ninguém, só atrapalha. A gente deixa de ser cego, fica cego. Eu digo, olhem quem são as opções. A gente não tem 2 opções só, a gente tem várias opções. Quais são as opções? Qual é aquela que você acredita que vai fazer melhor, que é melhor? E vota nela. As pessoas estão deixando de votar em quem acreditam, estão votando contra aquele que não acreditam.
Isso é uma inversão do seu... A gente está deixando de exercer o nosso voto da maneira que a gente deveria exercer. Eu não quero, digamos, eu não gosto da Stephanie, então eu vou votar na Altair. Não porque eu gosto da Altair, mas porque eu não gosto da Stephanie, ou vice-versa. Não, quem eu gosto? Eu gosto mais da Altair, eu gosto mais da Stephanie. Eles podem até ser ótimos os dois. Mas com quem eu me identifico mais? Quem eu acho que vai batalhar por aquilo que eu acredito? É o Altair e a Stephanie, então é nele que eu vou votar. E esquece o outro. Eu tenho um pré-candidato que eu acredito, é nele que eu vou votar, é para ele que eu faço campanha, né? Vou fazer campanha. E os outros, eu espero sinceramente que as pessoas passem a pensar dessa forma. A gente tem que voltar a votar em quem a gente acredita, não para derrubar o outro. Eu penso isso já tem algum tempo. Não, eu digo que eu chamo de voto inútil, né? Que as pessoas, não, mas é o voto útil. Eu digo, isso não é voto útil, isso é voto inútil. A gente está deixando de votar num candidato que a gente acredita e só. Nós temos, por exemplo, o Felipe Dávila, que é o nosso pré-candidato a presidente da República. O Felipe Dávila, quem conhece o Felipe Dávila não vota em outro, eu acho. Né? Algum não vai gostar dele. Mas é uma pessoa extremamente bem preparada, com a ficha limpa. As pessoas, em que você vai votar? No Luiz Felipe Dávila. Ele tem chance, eu digo, ele só não vai ter chance se a gente não votar nele. Porque se nós votarmos nele, se a gente fizer campanha na época de campanha para o Luiz Felipe Dávila, ele ganha. Agora, se a gente ficar nessa, não vou votar porque não vai ganhar, não vai nunca, ninguém vai ganhar. Né? A gente vai ficar sempre, eternamente, votando contra aquele e não a favor daquele que a gente acredita. Então, esse é meu recado. Eu acho que essa polarização não ajuda ninguém, só atrapalha. E, gente, conheçam os candidatos todos. Aquele, não tem chance de ganhar. Poxa, mas se você se encantar com ele, segue ele nas redes sociais, ajuda, começa a falar do nome dele. É isso. É assim que eu vejo. Você falou sobre ficha limpa, sobre conhecer os seus candidatos e ser ético. Opa, esse é o papel que o eleitor pode esperar do seu papel. Desculpa, eu como deputado. Cortou? Stephanie, tenta refazer aí a pergunta, porque eu acho que deu um delayzinho aí, deu um travamento na sua imagem aí. A senhora falou sobre ficha limpa, sobre o passado dos candidatos e sobre uma ética na política. Eu gostaria de saber se é esse o papel que a senhora pretende exercer caso seja eleita e o que o eleitorado pode esperar do seu trabalho. Bom, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. Nunca, como eu disse, nunca fui política, mas eu sempre trabalhei muito e eu sempre procurei ser muito justa nas coisas que eu faço. Sou ficha limpa, com certeza, até porque o Partido Novo, antes, a gente passa por um processo seletivo, a gente passa por uma avaliação antes de se candidatar. E é isso. O que eu pretendo? Eu pretendo trabalhar muito, eu gosto muito de estudar, tá? Então, eu pretendo ouvir muitas pessoas, trabalhar dentro daquilo que eu estou me propondo, quer dizer, fiscalizar, garantir que as coisas aconteçam dentro da lei, dentro tendo responsabilidade. Tá? É uma das coisas que nós temos no Novo, é liberdade com responsabilidade. Eu acho que você tem que, sim, ter responsabilidade pelas coisas que você faz, assumir as responsabilidades. Então, acho que o eleitor, né, uma vez candidata, pode esperar de mim isso, trabalho sério, com muita vontade de simplificar e melhorar a qualidade de vida do cidadão, em fiscalizar para que as coisas andem da forma correta, como devem andar, né, conforme a lei, conforme o que está previsto. Eu acho que é isso. Espero ter respondido. Não, claro. Se a Stephanie está tudo bem, se já ficou satisfeito com a resposta, eu posso seguir aqui. Eu queria te perguntar, Sandra, a respeito de tecnologia, né? Como é que você avalia, como é que você tem visto a questão do emprego da tecnologia do nosso cotidiano, do nosso dia a dia na nossa cidade? Porque a gente vê muito, há muito tempo atrás, pelo menos uns 10 anos, aí eu posso colocar, trabalhando com jornalismo de comunicação, de vendo que o Rio de Janeiro poderia ser uma cidade exemplo das famosas Smart Cities, né? Usando tecnologia para poder facilitar
o cotidiano dos moradores, mas a gente não vê isso muito na prática, né? Na verdade, a gente quase não vê isso, né? Então, eu queria saber de você como é que a gente pode, você sendo, caso eleita, confirmando sua candidatura a deputado estadual e sendo eleito, como é que você vai batalhar para que a tecnologia esteja cada vez mais presente no nosso dia a dia, e como você tem visto o emprego desses recursos atualmente? Você acha que é satisfatório, que não é, que o que pode melhorar, o que não pode, enfim? Você vê que a economia criativa cresceu bastante, né? Eu estava até estudando há pouco tempo uns dados, eu não tenho para te mostrar agora, mas eu estava até estudando sobre isso, sobre o crescimento da economia criativa aqui no Rio de Janeiro. E é um dos setores que cresceu bastante esse último período, né? Então, isso está previsto. O Paulo Ganimi, por exemplo, apresentou o plano de governo, né? Qual seria o plano de governo, e eu espero, sinceramente, que ele, entrando como governador, comece a implantar as políticas dessa área para a nossa cidade. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que, como legislador, ver o que precisa ser feito nessa área e aplicar as leis que precisarem ou tirar. Mas o que a gente vê, por exemplo, vou te dar um exemplo assim. Hoje você tem uma necessidade de mão de obra de TI aqui no Rio de Janeiro. A gente já tem, os salários são altos, a gente tem a gente precisa de mão de obra. Então, uma das coisas que eu acho que é importante, você treinar. Por exemplo, você tem um grupo de pessoas que está precisando de emprego, você tem empresas que estão precisando de mão de obra. Tá? Então, se eu tenho uma deficiência de mão de obra, por que não treinar as pessoas nessa área? O que está faltando para que a gente treine o profissional de TI para colocá-lo no mercado de trabalho? O que a gente está precisando fazer nessa área? Eu estava estudando exatamente sobre isso, do que a gente está precisando, qual é a necessidade do mercado, por que está em falta e por que a gente não tem profissional capacitado nessa área. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que olhar a parte de formação de pessoal técnico, que a gente hoje não tem muito mais o curso técnico. Acho que tem que ter curso técnico, tem que formar, e a gente tem que ver qual é a necessidade da indústria, né? Estou falando agora, no caso, da indústria criativa, né? Da economia criativa. Qualificar o nosso profissional para isso. Né? Qualificar a nossa mão de obra, desculpa, para isso. Você falou em diversos momentos sobre mudanças de leis e, olhando as suas redes sociais, é possível perceber que você tem um apreço pela lei de incentivo, tanto no esporte quanto no desenvolvimento artístico. Você pretende, se caso eleita, você pretende fazer alguma mudança nessa lei? E por que mudaria a norma atual? Olha, a lei em si, tá? Ela hoje prevê, a lei de incentivo à cultura, ela prevê que você tire um percentual da sua empresa, do seu imposto, para incentivo à cultura. O que acontece hoje? Você tem um cadastro, você faz um projeto, você cadastra o seu projeto, a empresa que quer abrir mão, vamos dizer assim, financiar um projeto cultural, ela se cadastra também. Só que os critérios de aprovação de um determinado projeto não são claros hoje, tá? Então, a primeira coisa como deputada é fiscalizar, entender quais são esses critérios, por que um determinado projeto é aprovado, por que uma empresa consegue abrir mão, quer dizer, abrir mão não, consegue seu benefício, não, usar o seu benefício para financiar um determinado projeto e outra não. Quais são esses critérios? Eles não são claros. E aí a gente começa a ver distorções. Um pouquinho antes também, nós não temos aqui no Estado um calendário cultural. Tá? Ou seja, a gente não tem previsão de, olha, cidade tal, vamos ter feira disso, feira daquilo, feira de artesanato. Não existe um calendário do Estado. Então, o que acontece muitas vezes? Esse benefício acaba sendo dado para beneficiar um ou outro projeto. A gente já viu isso diversas vezes, né? Vemos por aí. Então, a gente pretende tornar esses critérios claros, abertos, fazer um calendário cultural para evitar que cheguem perto de ano de eleição, a gente começa a ver, em ano de eleição, vários projetos
feiras culturais, espalhadas pelo Estado, agradecendo um ao outro político, né? Então, essa distorção da cultura sendo usada para campanha política e não efetivamente para beneficiar a cultura, eu acho que antes da gente pensar em mudança de lei, a gente tem que passar na fiscalização. Bom, o que a lei está fazendo? Como é que esses projetos estão sendo aprovados? Por que eles estão sendo aprovados? E quais as empresas estão podendo financiar? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem um passo atrás, recuaria, fiscalizaria, olharia como é que funciona. Bom, agora vamos ver se a lei precisa ser modificada ou não. Porque talvez não precise, tá, gente? É isso que eu falo. Muitas vezes as pessoas não precisamos fazer uma lei para isso, uma lei para aquilo. Não, às vezes não. A lei às vezes é boa, só que as pessoas não cumprem, ou elas não são usadas da forma como deveria. Então, acho que eu daria um passo antes, pelo que eu andei vendo, pelo que eu andei estudando. Sandra, antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta, até mais com uma curiosidade, né? Você que está adentrando aí o mundo político agora, e você já falou um pouco sobre isso, né? A questão do Partido Novo, de ter essa filosofia, né? De que cidadãos comuns podem participar da política, devem participar da política e tal. Queria saber, você entrando no mundo da política agora, né? Uma novata nesse meio, por que se deu a sua escolha pelo Partido Novo e não um outro partido, enfim? Olha, a imagem, você me perguntou logo no início, a imagem dos políticos é muito ruim para mim também, tá? O Partido Novo tem algumas características que realmente me encantam. Primeiro, o seguinte, nós abrimos mão, assinamos, já falei, a gente abre mão de todos os benefícios, tá? Então, auxílio isso, auxílio aquilo outro, nós temos que viver do nosso salário de político. Então, eu já acho isso ótimo. Nós não usamos o fundo eleitoral, porque hoje o fundo eleitoral, a gente está 4,9 bilhões de reais só para reeleição. Então, o Partido Novo também diz o seguinte: você só se reelege uma vez para o mesmo cargo, exatamente para não acontecer isso. As pessoas legislando, né, para aumentar cada vez mais um valor para ser utilizado simplesmente para a sua reeleição. Quer dizer, qual é exatamente o benefício que vai trazer para a população a reeleição de um ou outro político, né? Essa verba, esses 4,9 bilhões de reeleição de dinheiro, não vai trazer, né? Muito dinheiro que podia estar sendo utilizado em outra coisa. Então, essas são algumas dos princípios, dos valores do Partido Novo que me fizeram entrar para o Partido Novo. Outra coisa, nós abrimos mão de benefício, a gente tem muito valor de liberdade com responsabilidade, quer dizer, você tem que cumprir aquilo que foi acordado, né? A gente só se reelege mais uma vez para o mesmo cargo, exatamente para não ficar querendo se legislar para se perpetuar no poder. Então, acho que essas coisas me levaram a ir para o Partido Novo. E talvez... a gente tem também que reduzir o custo de gabinete. Nós temos direito a X assessores, a gente é obrigada a gente assina um termo de compromisso de que vai reduzir esse custo de gabinete, tá? Para que esse dinheiro seja realmente utilizado em outras coisas que a gente considera mais importantes. Então, são ideias do Partido Novo que realmente me fizeram me filiar ao Novo. Me filiei ao Novo em 2018, né? Então, fizeram que eu me filiasse ao Novo, porque o Novo vive do dinheiro dos filiados, porque a gente acha que quem acredita no projeto, quem acredita no partido, deve manter o partido. Então, eu me filiei ao partido para ajudar mesmo, né? Para ser um filiado, porque eu acreditava que esse projeto pode ir adiante, pode dar certo, e esse ano resolvi contribuir um pouco mais fortemente me candidatando. Mas foi basicamente por causa disso. Eu acho que a gente pode só fechando, a gente pode fazer uma política diferente, a gente pode mudar essa imagem. Eu tenho certeza que a gente pode mudar essa imagem que a gente tem dos políticos, que o político nada mais é do que um cidadão comum, né? que tem uma liderança, que tem uma capacidade para exercer determinada função, mas ele é um cidadão. Tá? E está ali para servir a gente, ele não está ali para ser servido, isso é uma outra inversão. Não somos nós que vamos servir aos políticos, eles estão ali para servir a população.
Pessoal, recebemos aqui a Sandra Albuquerque, pré-candidata a deputada estadual pelo Novo. Sandra, muito obrigado pela sua presença aqui, pela participação. Você que deu essa entrevista para a gente, assim como vários outros pré-candidatos, muito importante essa iniciativa, para a gente poder conhecer, né, novas caras aí da política também, que possam contribuir com o desenvolvimento da cidade. O espaço está aberto aí para suas considerações finais. Olha, gente, é isso. Eu acho que convoco todo mundo a participar da política, todo mundo a se envolver, conhecer seus candidatos, saber o que eles fazem, o que eles pretendem, o que eles fizeram, e votar em quem... E acompanhar, tá, gente? Acompanhar. Eleger um político, fica no pé dele para ver se ele está cumprindo aquilo que ele se propôs no início, quando estava em campanha. Então, é isso, gente. Acompanhe seus políticos pelas redes sociais, mandem cartas, se quiserem também, para mim, estou aberta, podem mandar mensagem para mim, eu deixo depois um telefone de contato. Se vocês quiserem entrar em contato, saber mais, conhecer mais, se informe o máximo que puder. Tá? E o trabalho de vocês, agradecer a vocês por esse trabalho de estar trazendo os pré-candidatos para que as pessoas conheçam. E vale lembrar que o Diário do Rio entrevista todos os candidatos de qualquer partido, de qualquer bandeira política. Ótimo. Parabéns pelo trabalho, é isso mesmo. A gente precisa conhecer tudo de todos para saber em quem vai se identificar mais. Muito obrigado, Sandra. Agradecendo também a Stephanie pela participação na entrevista. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, que segue acompanhando. Não esqueça de seguir o Diário do Rio nas redes sociais e também o nosso site, diariodorio.com. Valeu, um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde, gente. Obrigada.